tivesse gravado tudo. Ainda bem que a gente não gravou tudo. Olha, chegou 3h30, até agora 7 horas, quase 8 horas. Aleluia. Quase 8. Pessoal, nós vamos dar início a mais um podcast e hoje nós temos aqui um convidado especial. Esse convidado é um amigo meu chamado Cláudio Marim Júnior. Aleluia. É isso aí, Cláudio Marim Júnior? Isso aí, pastor Sérgio. Cláudio Marim Júnior, glória a Deus. Já já vocês vão ouvir umas histórias aí. E outra, ele é missionário, pastor. Servo. Aleluia. Filho. Filho. Amém. Pessoal, não esquece, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Compartilha, envie esta mensagem para alguma pessoa que esteja precisando, tá bom? Essa mensagem é uma mensagem para o reino de Deus. Amém? E o propósito é abençoar pessoas, abençoar vidas. Então, fique atento. Assim como você foi abençoado, abençoa outras pessoas também. Beleza? Então vamos lá, Júnior. Cláudio Júnior Marim. Ô Júnior, as pessoas se chamam como? Hoje é Júnior, tem alguns que é Juninho ainda, rapaz. Mas a maioria é Júnior, porque Cláudio é pai, né? Aí tem o Cláudio tio, aí é muito Cláudio na família. Muito Cláudio. Rapaz, mas quem te chama de Juninho? É a mãe? Pior que não é a mãe. De Juninho? São assim? Ainda alguns pastores ainda. Rapaz, Juninho assim tão carinhoso, acho que deve ter sido a mãe, que é a mãe que fica paparicando. Nada. Não é não? A mãe é Júnior mesmo. Acho que em casa ninguém chama eu de Cláudio, não. É? É. De repente, quando a mãe tá brava, aí de repente a mãe joga Júnior! Não, aí é Júnior. Agora, Cláudio é difícil alguém da minha família chamar de Cláudio. Até na igreja, assim. É. Muito raro. Mas certo. Era na escola ou no trabalho? Certo. Ô Júnior, eu te conheço como Júnior, né? E as pessoas te chamam como de pastor Júnior. Pastor Júnior. Eu prefiro Júnior. Certo. Rapaz, mas o senhor é missionário. Sim. Eu sou missionário. Você estudou em qual... Eu não sei como que eu posso falar para você. Seria uma base missionária? Jocum, esses negócios? Não, eu fiz cursos na Jocum, ETED, na época de adolescência, sim. Fiz alguns cursos na época também na Igreja Batista. Sim. Também de missões. Sim. E eu falo assim que as pessoas sempre falavam, tu é missionário, mas da onde? Eu falei assim, sou missionário no Brasil. Certo. Né? Sim, na nossa terra mesmo. Eu não tenho o chamado de ajudar e estar ajudando a noiva de Cristo, né? O corpo de Cristo, servindo a igreja. Sim. Você nunca foi chamado para fora? Não, tem algumas palavras para ir para fora, mas eu em si não me vejo, mas eu falo, Senhor, eis-me aqui, né? Mas eu nunca tive esse anseio de, vou para fora, para as nações, levar o evangelho. Não, eu entendo que o meu Jerusalém, por enquanto, o Judéia e Samaria ainda não sei onde é. Ô Júnior, então, e alguns amigos seus saíram a campo para fora do país, do Brasil? Sim, eu tenho alguns amigos que saíram a campo, foram para Itália, outros Portugal. Né? Alguns amigos também estão em Israel, Jerusalém, na torre de oração, porque nesse percurso todo, eu sempre gostei muito de louvar, né, o louvor e a oração. Então, alguns missionários assim foram para o campo amigos meus, da intercessão para as nações, estão em salas de orações aí espalhado pelo mundo. Ô Júnior, o que aconteceu com você quando eu conheci você? Você era simplesmente um membro da igreja, depois você se tornou um pastor auxiliar, mas qual foi a sua chamada para missões? Eu sempre tive o desejo, né, de ajudar vidas, né? De servir, né? Eu acho que já vem isso dos meus pais, da minha mãe, e de servir a igreja, de servir o corpo de Cristo. E aí eu fui, né, me capacitar para isso, e aí começou a surgir aquele sentimento, aquela chama de
de servir a igreja brasileira, aonde quer que seja, né? Independente de placa, independente de condições financeiras, aonde for, e para estar orando pelas pessoas, ali ouvindo o coração das pessoas, ajudando na necessidade. Então, tive esse treinamento, fiz esse treinamento, e aí começou dali surgir essa chama. Eu lembro que teve uma pastora que deu uma aula, hoje ela está nos Estados Unidos, ela chegou até mim depois, ela orou pelos alunos, e ela falou assim: olha, eu tenho uma visão contigo, eu vejo tu como um Neemias. Certo. Como um reconstrutor dos muros. De tempo em tempo Deus vai te levar a lugares. Tu tens a tua igreja, tu vai ter a tua base ali, mas de tempo em tempo Deus vai te levar a lugares para ajudar na restauração da noiva. Eu não entendi muito bem isso daí na época. Eu devia ter acho que uns 18 anos. Certo. E aí foi, ao longo da vida, foi se cumprindo assim de uma forma natural. Certo. Deus foi me conduzindo, vinha assim convites, ou Deus preparava todo o ambiente. Né? Quando eu via, eu já estava inserido, eu falava assim: uau, mas eu já estou aqui servindo, de uma forma como Deus me jogasse ali. Rapaz, e aonde você estava no avivamento em 2007, que teve ali em Belo Horizonte? Você estava onde? Você estava aqui em Guarulhos? 2007 eu estava em Guarulhos, ainda na Nova Vida, né, com a pastora Mauri. E eu lembro na época que eu estava também servindo lá em Aricanduva também, que era uma base também da igreja, né, uma congregação na época. E ali, em 2006, se eu não me engano... Ou agora eu sou ruim assim de memória de data. Mas eu lembro quando o Diante do Trono veio gravar o Quero Me Apaixonar em São Paulo. Em São Paulo, certo. Se eu não me engano foi em 2003, eu acho. Isso. E ali teve um seminário de intercessão que a pastora Zenete fez, né? E ali eu participei daquele seminário de intercessão. E ali a chama acendeu novamente daquilo sobre a oração, de ajudar vidas, né? E passou-se um tempo. E aí, quando eu fui e conheci ali realmente Belo Horizonte nessa época, em 2007, tudo nesse tempo do avivamento ali, Antônio Cirilo, David Keelan, né? Tem um outro também, foi o Asas da Adoração também, na época era o... Oh, meu Deus, como vai chamar? Eu sou ruim para nome. O Hudson. Isso. Então foi um tempo assim... de grande despertamento e de um privilégio de estar ali junto. Ludmila Feber. Nossa, rapaz. Foi um tempo de grande avivamento. 2006, 2007, tava... Mas graças a Deus. Os adoradores ali, né? Eu creio que houve uma entrega, né? Um rasgar de uma religião, uma religiosidade. E a gente via assim aquela adoração autêntica, né? Que fazia os céus baixar realmente. Né? Não era algo litúrgico, mas era algo de dentro para fora. Nossa, rapaz, parecia que tinha alguma coisa presa dentro da gente. Que encontro com Deus, verdade. Né? Quebrantamento. Deus, rapaz, que foi tremendo. Uma época, hein? Foi uma época muito boa, assim. Eu acho que bem diferente, claro. Eu creio que Deus trabalha por ciclos, por estações, né? Mas assim, eu tenho boas memórias, boas assim, recordações dessa época. Rapaz. Então, ô Júnior, e como a sua chamada como missionário, qual foi a experiência que você teve? Porque missionário não trabalha. E aí, você é missionário, você trabalha? Então, hoje em dia a gente tem esse entendimento, né, do que não tem secular e eu trabalho secular ou trabalho na igreja, né? Só existe santo e profano, né? Só que naquela época eu não tinha entendimento, eu trabalhava, né? E escritórios, tudo na área de compras, de comprador, gerente de compras. E sempre ajudando pessoas, servindo na igreja, servindo o corpo de Cristo, ajudando pessoas que estavam tempo integral na obra. Mas eu pensava dentro de mim, eu não vou entrar nessa de ser pastor integral, não. Quem vai cuidar de mim? Vai eu não pagar os meus boletos para eu ver? E aí eu conto que acho que Deus olhou para mim e falou assim: pera lá, acho que eu vou pegar esse cabra de jeito aí na esquina, vou quebrar esse vaso. Rapaz. E foi assim,
Deus realmente, como diz, ele abre a porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Sim. E as portas foram assim, se fechando, mas eu sempre tive o desejo, assim, por mais que eu estivesse num escritório, sempre assim, o que queimava dentro de mim, independente se eu estava ganhando um bom salário, era ajudar vidas, servir. Mas dentro de mim existia um dilema, eu falava, não, mas quem vai cuidar de mim? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou cuidar? Como que vai ser? Né? Então eu não conseguia. Então foi um tempo onde Deus me desconstruiu para eu aprender que Deus é um Deus provedor. Rapaz. Que Ele é o Pai que cuida, né? Nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Sim. Rapaz, não é fácil para a pessoa depender de Deus, não, hein? Não, eu falo que é uma escola. É uma guerra interior. Sim. Eu falo como o apóstolo Paulo, não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque não é fácil, é um raciocínio, né? Uma estrutura que a gente pensa assim, eu quero estar no controle, como assim eu vou depender de alguém que eu não vejo? De um Deus que eu não... Como assim? Então você precisa ter muita intimidade, muita convicção. Né? Então foi assim, eu falo que na época eu tinha alguns pastores, amigos que falavam assim, Júnior, mas tu não tem medo de Deus? Olha, Deus se entrega, tempo integral, se lança. E eu falava assim, não. E as portas foram se fechando ao ponto que o Senhor me levou para Belo Horizonte, para um tempo ali onde eu conheci a Estância, Paraíso, a pastora Zenete, um tempo de tratamento, de cura para minha vida. E ali o Senhor falou para eu me dedicar, falou fortemente, uma voz de comando, sirva a minha igreja em amor. Não preste serviço, não espera, quem presta serviço espera uma recompensa no final do mês. Mas sirva a minha noiva em amor. E ali foi uma escola para mim, um lugar que é de Deus, um lugar de restauração, onde que eu falo que foi vamos assim dizer, se eu fosse colocar numa palavra, uma universidade, foi meu doutorado, vamos assim dizer. Né? Fui humilhado ali em Deus me quebrando realmente, vendo que o valor não tá no eu fazer, mas no eu ser. Por mais que eu estava ali servindo as vidas que vinham para ser tratadas, curadas, para se encontrar com o Pai, mas o resgate foi da minha filiação, eu falo, que Deus me levou para isso. E quando as pessoas iam te dar oferta, o que você fazia? Meu Deus, isso foi um tratamento de Deus na minha vida, porque eu sempre pensava assim, eu sempre ajudei as pessoas, né? Eu tinha isso foi do meu pai, né, que tu conhece. Semear, de ajudar, né? Então era um prazer, é um prazer. E na minha mente, nas nossas falsas crenças, né, eu pensava assim, não, eu não posso, eu tenho que ajudar. E quando eu me vi do outro lado, porque quando Deus falou assim, o que você precisar, pede para mim, que eu vou te dar. E eu vou te ensinar que eu sou o Pai que cuida e zela de ti. E eu falei assim, meu Deus, e aí Deus vai usar quem? São pessoas aqui da Terra. Lógico, né? E aí eu ficava muito constrangido, e vinha aquela vergonha, e eu falava assim, não, irmão, se alguém chegava muitas vezes para mim e falava assim, Júnior, tu tá precisando de algo? E eu muitas vezes precisando de algo, mas eu senti do Senhor de te dar algo, aquilo me constrangia, aquilo me moía, me envergonhava, e até que um dia o Senhor falou para mim assim, Júnior, isso é uma falsa humildade, isso é uma estrutura de orgulho. E quando eu me deparei com essa estrutura de orgulho, Deus falou assim, eu estou te ensinando, não é a pessoa, você está rejeitando, é a mim, e também a colheita na vida da pessoa que está semeando. Então eu quero te ensinar, como filho sou eu cuidando. Mas foi assim, é uma estrutura de orgulho quebrada todo dia, porque não é fácil. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente dá, queira ou não queira, a gente é humano, né? Eu ajudei, tudo. Ainda que você não fale para as pessoas, mas dentro de você, agora quando alguém... Era coisa simples, um copo d'água. Muitas vezes eu tava ali, não, irmão, não preciso não, mas eu tava precisando. E isso é o que? É uma máscara que a gente coloca, eu falo assim, para as feridas. Então, aí eu ia em Deus, Senhor, se eu tive essa atitude, eu quero que o Senhor me mostre, joga a luz nas minhas trevas. O porquê eu agi assim,
o porquê eu tô agindo assim. Sim. E aí o Espírito Santo foi entrando, eu fui dando essa permissão para ele ir trabalhando e curando essas feridas que haviam dentro do meu coração. Rapaz, mas e aí? Você aprendeu? Tenho aprendido. Tem aprendido? Tenho aprendido, assim, a descansar nele. Eu não sou uma pessoa ansiosa, né? Assim, já numa escala, vai de 0 a 10, acho que eu tô já num grau 6, né? Já alcancei um pouquinho. Sim. Porque antes eu ficava assim, já apavorado, né? E me vinha muito aquele versículo: se eu, Senhor, cuido dos pássaros, sim, não vou cuidar de você? Basta sim, cada dia o seu. Mas a gente sabe de cor, salto, a gente prega isso, sim, mas na hora do vamos ver é muito complicado. E confiar é crer nele. Hoje tá bem mais fácil, porque o relacionamento, eu sei que se Deus cuidou, eu olho para trás, vejo nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, de desejos, muitas vezes, de querer tal coisa, uma coisa que para algum pode ser supérfluo, mas para mim algo de higiene pessoal. Sim. Né? Vou dar um exemplo, aconteceu há pouco tempo agora, acho que há uns 15 dias atrás. Eu ia para Morro Agudo, lá servia a igreja, uma igreja lá, um corpo de Cristo. E aí eu falei assim, só em pensamento: Deus, olha, vai acabar meu perfume. Falei, meu Deus, preciso comprar, mas e agora? Eu só pensei. Passou uma semana, num domingo lá no culto, tinha terminado o culto lá na comunhão. E aí veio o irmão pra mim e falou assim: pastor, já faz dias que eu tô com essa sacola pra te entregar, eu não te vejo. Olha, o senhor me incomodou, mas a minha esposa falou assim: mas Bento, vai dar isso pro pastor, isso é muito pessoal, mas se ele não gostar, e ele constrangido, eu falei: mas o que é, Bruno? Vai, entrega logo. Aí ele deu a sacola, falou assim: olha, eu uso esse tipo de perfume importado, e eu acho que o senhor vai gostar. Sim. Aí eu falei assim: meu Deus, eu comecei a chorar. E eu falei assim pra ele: Bruno, tu acredita que acabou meu perfume? Aí ele começou a chorar, ele falou assim: meu Deus, pastor. Então assim, aí eu me lembro, quando vem os apertos ou situações, muitas vezes do dia a dia, que vem eu lembro dessas, opa, pera lá, Deus já fez. Desses detalhes, a bondade e a misericórdia dele segue. Então, eu não tenho direito de me preocupar. Sim. Eu não tenho esse direito. Rapaz. Mas não é fácil, é uma guerra interior. Eu vejo como uma prática, como uma musculação. A gente quer ter o controle, né? Esse é o X. A gente quer ter o controle, exatamente isso. A gente faz planos, né? A gente faz planos. A gente quer estar naquilo que é palpável, né? É bom. E muitas vezes Deus nos tira da zona de conforto. Então, rapaz. E ele tirar da zona de conforto, eu falo assim, que é complicado. Eu até tentei nesse tempo, depois que eu servi lá em Belo Horizonte, voltei para São Paulo, eu até tentei. Eu falei assim: não, já faz um bom tempo que eu já estou servindo a igreja, né? Eu quero. Deus, ele concede o desejo do nosso coração. Sim. Mas muitas vezes não é a vontade soberana dele. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei era na época do governo da Dilma. E no finalzinho, quando teve o impeachment para entrar, e eu fui para trabalhar numa empresa dentro do Banco Central, uma terceirizada lá. E eu fiquei um período lá. Aí veio um decreto de Brasília que as terceirizadas na época do Banco Centrais tinham que somente ter 3 funcionários. E a empresa que eu trabalhava tinha 25. E eu era o mais novo, mesmo que fazia 8 meses que eu estava lá, fazia 9 meses e meio, ia fazer 10 meses. E aí eles me dispensaram. E o Banco Central que eu trabalhava era ali na Paulista. E eu falei assim: meu Deus, como assim? Eu não tô entendendo nada. E aquela voz bem suave falou assim: Júnior, eu abri a porta. Eu quis. Você não quis? Eu te concedi o desejo do teu coração. Mas eu vou te mostrar qual é o meu plano. E aí eu me via indo, servindo a igreja onde o Espírito mandava eu ir, né? Na direção assim do Espírito Santo. E aí eu me via numa mesa de trabalho, ganhando muito bem, só que infeliz. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim: a escolha é sua. E aí eu me lembro que eu falei: Senhor, eu me rendo à tua vontade, daqui pra frente. Então eu entrego, esse é o meu Isaac, vamos assim dizer. Então, Senhor, tá aqui, nessa montanha eu entrego hoje. Houve uma renúncia. Não é fácil, não foi fácil, foi uma briga,
feia, porque aí eu era tentado muitas vezes até procurar na hora do apelo. Não, vou trabalhar, vou procurar. Por que eu vou fazer? Eu lembro uma vez que eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que o Espírito Santo falou assim pra mim, vai lá pro seu pastor, o Emerson, pede a chave da igreja, vai lá, limpa a igreja, ora por cadeira, ora pelas vidas. Eu falei, mas eu vou fazer isso? Existe trabalho? E eu lembro quantas vezes eu passei aspirador naquele púlpito e ali sozinho e orando, orava pelos levitas, falando com Deus, e eu era ministrado ali. Quando eu via, já passava, já era de tarde. E ali eu fui vendo também que Deus ia me tratando em relação ao controle. E aí eu fui linkando ao serviço na casa do Senhor. Que eu não preciso ser visto, eu preciso servir. Né? E hoje em dia muitos querem ser vistos, né? E não querem servir. Servir no anonimato é ali, é o seu secreto. E quantas vezes ali no meu secreto eu estava? Nesses momentos assim. É verdade. Ô Júnior, e missão mesmo, de verdade, quando você é enviado, você nunca é enviado para um lugar que você quer ou um lugar que você escolhe, né? Tipo assim, eu quero servir ou quero ser missionário na Disneylândia. Né? Um lugar legal, bonito. O lugar que Deus tem para você é um lugar que realmente você não esperava, né? Não esperava. E era assim, foi um lugar aonde você pensa assim, claro, você, eu vou lá servir, você é uma bênção. É o lugar que você é mais tratado. Que você é mais confrontado, né? Então assim, lembro quando no período que eu morei em Belo Horizonte, eu dividi o quarto com o Fabiano. E o Fabiano é um missionário, hoje ele é pastor da Lagoinha lá de Santa Catarina, e ele com a pastora Fernanda. E eu lembro que o Fabiano, nós bem novinho tudo, ele servindo também lá como missionário, e eu muito organizadinho, eu muito metódico. Pensa num camarada que era desorganizado no quarto. E aí eu falava assim, pô Fabiano, mas tu tem que agir assim, porque não faz assim? E aí ele, não Júnior, mas tá bom assim pra mim. E aí o Espírito Santo falou assim, Júnior, foi por isso que você tá junto no quarto com ele, pra eu te tratar. Arruma a tua cama dele, ajuda ele. Ele era filho único, tudo. Eu sei assim que foi um tempo tão bom, mas nunca Deus vai nos levar numa missão num lugar de conforto nosso. Sempre é para realmente para nos tratar, porque é fácil, eu falo assim, ser missionário em Londres. Né? É fácil ser missionário, mas o eis-me aqui, ele não escolhe. Ele vê as vidas, por causa de uma vida. Se tem lá uma vida só que precisa ouvir de Jesus, ou ser curada pelo amor do Abba, é ali que Deus vai te enviar. É ali que Deus nos chama. É ali que Deus nos chama. Certo. Você tem alguma experiência impactante assim que você teve lá na base na base missionária? Olha, são muitas experiências, mas assim, de uma impactante assim foi quando eu estava servindo e tinha acabado tudo, né, nesse processo de conhecer o Deus Pai que cuida, que provê, porque muitas vezes a gente fala assim, Deus Pai cuida de mim, né? Deus é Pai, provedor, dono do ouro e da prata. Isso mas mesmo. Na hora do vamos ver, e a voz que Deus tinha me dado de comando era, o que tu precisar pede pra mim. Rapaz, mas esse tudo que pedir, quer dizer, são detalhes, são coisinhas pequenininhas. E tinha acabado assim, minha pasta de dente, desodorante, shampoo, que tinha cabelo ainda. E aí, coisa de higiene, pessoal. Então, rapaz. E eu falei assim, Deus, eu fui pro campo lá orar, acordei, fui lá dar umas voltas no campo, orando ali, e fui falando com Deus em pensamento, orando, Deus, olha, eu tô precisando disso, tu és o meu pai, tu falou isso pra mim, papapá. E aí falei pro Senhor, lancei aquele versículo, né? Lançando sobre eles toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lancei diante dele, fui lançando, falando, Senhor, tá aqui a minha preocupação, eu vou lá agora trabalhar, servir a tua igreja, servir as vidas. E fui, atendi, e ali no final do dia, a pessoa, né, o missionário estava junto comigo no quarto, falou assim, olha, deixei lá na sua cama uma caixa de Sedex que chegou tudo lá no escritório. E aí falei, tá bom, resumo. Cheguei no quarto, abri uma caixa grande. Eu falei, olhei o remetente,
eu vi que era... Eu conheço essa pessoa, conheci uma vez só, que eu orei por ele, tudo. Quando eu abro, era tudo de higiene pessoal. Perfumes da Boticário, perfumes importados, desodorante, e tudo do bom e do melhor. E o mais interessante, que era tudo de 4. Então, como fosse assim, foram 4 perfumes. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, pra tanto. Aí Deus foi tanto detalhista, Deus falou assim, mas quem mora com você aqui no quarto não é o Fabiano? A outra metade Deus também ainda ensina a dividir ainda. Eu não, porque... Oh, meu Deus, isso aqui vai ficar por bons anos aqui. Mas não, eu dividi tudo. Então, era jogos de pasta de dente da boa, 2. Então, 2 com 8 pasta, ou 2... Então, tudo era o dobro. Então, o missionário tem que aprender a dividir. Tem que dividir, porque a gente tem uma mentalidade que missionário, aí que foi uma das coisas que Deus me curou. A pessoa que vive de missão, ou tá ali, né? Porque que ser um missionário? Tem uma missão, né? E todo mundo é missionário, muitas vezes você é missionário na escola, né? Você é missionário no trabalho, tudo, não é somente aquele que tá no campo, mas temos a mentalidade que missionário é aquele que vive de favor, né? É aquele perrengue, tudo. Não, é você desfrutar. E ali eu vi o cuidado de Deus, né? E eu lembro que na época eu liguei pro irmão, que tinha um cartão dele, eu agradeci. Eu falei, mas por que tu mandou isso pra mim? Ele falou assim, olha, fazia tais dias atrás eu tava no shopping com a minha esposa e o Espírito Santo falou assim, vai em tal gôndola. Você lembra daquele moço que orou por ti aquela vez? Lá, tu vai mandar pra ele, porque daqui 3 dias... ele não vai ter mais nada de higiene pessoal. Rapaz, e ele vai pedir para mim. Isso aí é só Deus mesmo. Não, foi a primeira experiência, assim, marcante. E aí eu vi, porque o tempo que eu morei lá e que eu estava nessa base lá em Belo Horizonte, eu aprendi sobre o poder da oração. Que tudo é gerado na intercessão, na oração, né? Jesus não fazia nada. A Bíblia diz vários relatos que Jesus subia, passava a noite no monte, ele com o Pai, e descia e fazia sinais e maravilhas. Porque eu vejo que naquele momento ele via o que o Pai estava fazendo e só manifestava, como ele mesmo diz, né? Eu só manifesto o que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. E eu vi que tudo é gerado na oração, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. E a gente pensa que muitas vezes é só pro outro. E para nós, não. Não, é uma duas mãos, é para nós também. Se eu não acreditar para mim, como que eu vou crer no outro? Então foi uma escola assim que eu aprendi muito sobre o poder da oração, de amar as vidas, independente do estado delas. Ô Júnior, rapaz, mas a gente... Você teve algum tipo de revelação, assim, igual você está falando, que Deus falou para você ou falou para esta pessoa para ela levar esses produtos de higiene até você, certo? Mas a gente quer uma revelação assim, olha, você vai ganhar um carro ou você vai ganhar uma casa. Esse tipo de revelação. Agora, produto de higiene, parece que é tão pequenininho. Mas é uma coisa assim tão... Se a gente não... Eu vi que Deus ali começou com coisa tão supérflua, né? Um sabonete. Sim. Chega a imaginar, falar para Deus, pedir um sabonete, né? Eu tive... Falar hoje, eu tive vergonha. Porque eu falei assim, como que eu vou pedir isso? Então... Mas era o que eu tava precisando? Sim, e Deus, sabendo da sua necessidade, te enviou. Porque acho que tá lá em Tiago, né? Tá na Bíblia, eu acho. A gente não recebe porque não pede, sabe pedir, né? E pede mal. Então, assim, pede pro nosso bel prazer, né? Então eu falei assim, Senhor, se tu és o meu pai, porque Deus estava me ensinando que ele era o meu pai provedor, né? Que muitas vezes a gente transfere para Deus Pai, o Pai nosso aqui da terra. Ainda que eu tenha um bom pai, meu pai me ensinou, glória a Deus, nasci no lar cristão, tive esse privilégio, meu pai e minha mãe. Amém. Bênção. Mas nenhum pai se compara ao Abba. Não tem como. Então Deus cuidando dos detalhes, nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Coisa que seu pai de repente não saberia dessas coisas. Não saberia, exatamente. Até um ponto de ir para uma viagem para Israel. Você foi para Israel? Fui para Israel. Então, e era algo que eu sempre falava assim, Deus, eu quero ir para Israel, mas eu não quero ir de caravana na primeira vez. Muita gente, muita muvuca. Eu sempre tive isso, colocava no caderno, Senhor, eu quero ir para Israel com um propósito. E eu quero passar pelo menos 21 dias na primeira vez que eu for,
com propósito, um grupo pequeno, bem chutinho. Eu colocava assim, máximo 10, 12 pessoas, tava bom. Era algo que eu colocava diante de Deus. Sim. Passou-se uns anos, e aí eu, nessa base missionária, um dia eu tava lá, e aí fui orar por um casal. Sim. E depois ministrar ali o louvor, tudo. E aí eu lembro que eu sentei num banquinho lá, e aí veio esse casal compartilhando tudo comigo, e ele falou assim: tu já foi para Israel? Aí eu falei assim: estou gerando a minha viagem. Amém. Aí ele fez assim, isso era meados de agosto, setembro. Ele falou: olha, eu já fui várias vezes. Nossa. Sou amigo pessoal do pastor Silas Malafaia, então eu já fui várias vezes para lá, e esse ano em dezembro eu tô indo para lá com um propósito específico. Vai eu, mais 2 pastores de Campinas, amigo meu. Sim. E Deus tá me falando que você é a 4ª pessoa. Nossa. Aí ele falou: você tá com seu passaporte? Você tem passaporte? Eu falei: tenho. Ele falou assim: então, bora para dezembro. Aí eu falei assim: mas quantos dias vocês vão ficar? Ele falou: 21 dias nós vamos ficar. Então você vê os mínimos detalhes. Então assim, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Sim. Deus tem esse prazer, né, da gente. Quando eu saio do controle, deixo ele. É uma guerra interna. Não é fácil. É todos os dias. Eu vejo isso, tem que ser diário. Porque a gente confia, tem que ou a gente aprender, confia, né? a aprender, né? Como diz uma canção, acho que antiga, né, do Renascer: ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos. Né? Então é um aprendizado pela fé, né? Exatamente, é um aprendizado. É aprendizado. Dia é tipo após você dia. Engatinhar, rapaz. Tem que começar. Porque eu comecei a perceber que a fé é como um músculo. Sim. Né? Ela precisa ganhar força, exercitar. Sim. Se não exercitar, né? Então eu comecei a ver isso nessa base missionária. Eu fui muito ensinado nisso, né? Ali treinado sobre a fé. Não, a fé, a oração, ela traz o invisível, o impossível para a terra. Rapaz. E Israel, você foi no Monte Sinai? Fui no Monte Sinai. Passou pelo Egito? Nós estávamos primeiro, ficou no Israel, aí fomos para o Egito, depois voltamos para Israel. Interessante que na época eu estava bem mais magro ainda, e barbudão, e todo lugar eles me paravam porque pensavam que eu era um árabe. E aí eu até falar que não era árabe, era uma guerra. E assim, foi uma experiência. Hoje eu vejo a Bíblia de outra forma. É uma coisa assim, extraordinária. E o Sinai, assim, o Monte Sinai, uma das coisas que me chamou a atenção, a gente subindo, eu falava assim: como que pode Moisés, naquela idade, descer com aquelas tábuas de pedra daqui? Porque eu tinha momento assim, os 2 pastores, nós conseguimos subir em 2 só. Os outros 2 não conseguiram. Não eram tão de idade, tinha 60 anos. Tinha uns que subia a camelo. Nós fomos uma grande metade por camelo e depois a pé. Mas é muito alto. Né? E era $150 para subir de camelo. A gente até conseguiu ir uma grande parte. Aí os outros pastores tem uma parada, né, na metade assim. E eles falaram assim: a gente vai ficar aqui, os outros 2 a gente não vai aguentar. E eu e o Kleber, a gente subiu. E eu lembro que era dezembro, era uma época de muito frio, ventava demais. Rapaz. E eu ficava imaginando ali, falei: meu Deus, olha o que é Moisés, a confiança, porque é um deserto ali. Nossa. Aí você vai lembrando das passagens, você fala assim: Senhor, isso é confiar em Ti demais. Rapaz. E foi um bom tempo, hein? Olha, eu subi, mas umas 4 horas de subida. Sim, era não, eu assim, o nosso não tinha muita gente. Tinha gente de idade. Não, subindo. Eu lembro que eu parei, nunca vou me esquecer de uma senhora de bengala. E aí eu falei assim: quer ajuda? Ela falou assim: não. Aí o netinho dela falou assim: ela está subindo a pé. Eu falei assim: não é possível. Eu subi metade de camelo. Ela falou assim: mas ela está a pé. Isso já era de manhã. Então ela saiu de noite de lá. Tipo à meia-noite, 11 horas da noite. Exatamente. Rapaz, quando eu subi, do Egito, lá do Mar Vermelho, que a gente estava no hotel, até chegar no Sinai, no pé do Sinai, né? Para subir, acho que era uma meia-noite, 1 hora da manhã. A gente chegou no monte mesmo, no pico do monte, no outro dia de manhã. Foi. Quase amanhecendo, o sol mesmo. Já
É isso, porque a gente tira foto, eu lembro só muitos fotógrafos. Sim. Porque, assim, o amanhecer Nossa, é lindo. É lindo. A gente ia ficar ainda 3 dias acampados lá em cima no propósito de oração. Rapaz. Mas aí veio uma notícia de uma tempestade de areia que tava vindo, então eu falei assim, melhor a gente descer, porque eu quero ainda, tem muito para viver ainda. Rapaz, você no Egito, você conheceu a igreja do Lixão? Não conheci, nós ficamos só 2 dias. E aí veio uma tempestade de areia da onde a gente tava, no hotel. Então a gente ficou, era para ficar 4 dias, ficamos 2 dias e não conseguimos. E a gente queria ir nessas igrejas. Você chegou aí? Então, essa igreja, rapaz, é numa favela. Você tem que atravessar pela favela. Aonde só passa um carro, é favela mesmo. Uau! E quando você chegava na igreja, você não acreditava, rapaz. Era uma gruta enorme. Deus. Nossa, cara. Fiquei muito impactado. Experiência. Na gruta. Numa gruta. Fiquei muito impactado. Dentro de uma favela. O próprio nome é Favela do Igreja do Lixão. Rapaz, porque o lugar já era um lugar bem feinho. Bem precário. Você não acreditava. Era uma das maravilhas do Egito, rapaz. Eu falei, não acredito. Uau! Entendeu? Que tremendo. Quando eu voltar lá, eu quero ver isso daí. Você fala com o guia. Fala pra ele, olha, eu ouvi falar que tem uma igreja numa gruta, Igreja do Lixão. Uau, que demais. Você vai sair de lá, rapaz, impactado. Não, Israel, assim, Egito é uma experiência assim que... Meu Deus, é inesquecível, né? Não tem. Então, quem vai, vamos dar uma dica aí para quem for para Israel, passar pelo Egito. Passa pelo Egito e lá porque vai faz parte, né, da história, sim, né? Não, tem que passar. Eu lembro que interessante que como a maioria vai primeiro Egito e depois seguir para Israel, né? Sim. Nós estávamos em Israel, aí foi para o Egito, depois a gente ia voltar para Israel. Quando a gente foi para voltar para Israel na fronteira, uma coisa impressionante que eu nunca me esqueci, os guardas falaram assim: mas vocês estavam em Israel? Sim. Vocês estavam em Tel Aviv, em Jerusalém? Sim. E por que vocês vieram pro Egito? Não viemos visitar. Mas o Egito não tem nada de bom. Porque judeu que é judeu não vai, não visita. Sim. Né? Porque para eles lembra o quê? O tempo da escravidão. Sim. E aí, olha, nós ficamos, porque eles queriam saber o porquê, de interessante a curiosidade. E a gente queria voltar, porque a gente tinha mais dias para ficar em Israel. Sim. E eles falaram assim, não, Israel é melhor, Jerusalém é melhor. Não, tá, mas... Como que era? Não, mas você tem que ir pro Egito para ver ali. E o Muro das Lamentações? Esse daí para mim... Rapaz, era 2 lugares para mim. Era o Muro e o Sinai. O Sinai. O Muro das Lamentações ali, eu lembro que a gente ficou no hotel perto, eu lembro que à noite, eu não sei falar inglês, mas aí muitas vezes eu entendo, sim, mas eu não sei me comunicar, mas eu falei assim, minha mãe fala, quem tem boca vai a Roma. E aí os pastores falaram assim, olha, nós vamos ficar descansando no hotel, um hotel chique lá. Sim, sim. Aí eu falei assim, eu vou lá no muro. Eu lembro que tava um frio, eu gosto de frio. Aí eu fui pedir uma informação assim para um brasileiro lá. Ele falou, só descer essa rua. Era de madrugada. Sim. Umas 2 horas da manhã. Dizem que é o lugar mais seguro do mundo. Mais seguro, exatamente. Olha, o que tinha de pessoas ali. Na rua. Ali no muro. E o que mais me chamou a atenção foi de um jovem que estava numa mesinha e ele estava debruçado assim. Sim. E o que me chamou a atenção, eu olhei e falei assim, tá dormindo? Sim. Que falta de respeito, né? E aí eu vi falar em português ali alguém, e aí fui me achegando, falei assim, eu sou brasileiro, tudo. E era um grupo do Brasil. Sim. Também. Turistas também. Só que tinham familiares que moravam lá, alguns. E aí eu perguntei, falei assim, olha, aquele jovem tá ali, né? Adormeceu. Ele falou assim, não, ele está meditando. Ele tá vendo aquele livro ali, pela vestimenta que ele tava, ele é de uma escola rabínica. Sim. Ele veio aqui orar e quando eles ficam ali assim, muitas vezes eles estão meditando numa palavrinha só. Poxa. A gente pensa que eles estão dormindo, mas eles estão meditando. Essa imagem daquele moço não me sai da cabeça até o dia de hoje. Nossa, é profundo, hein? Muito. Ali eu fui confrontado quanto eu gasto na presença do Senhor. Assim.
né, me entregando, não para preparar um sermão, não para preparar um estudo, mas para me deleitar nele. E tem hora que você prepara um estudo que já vem uma mensagem rápida. Já vem uma mensagem. Tem uns que você precisa mais tempo, mas tem uns que, ó... Exatamente, ali me você chamou. ouviu eu falando aqui um texto com você, já veio uma mensagem na sua cabeça. Sim, exato. Às vezes acontece. É verdade. E agora a pessoa fica ali, uma palavrinha, e fica ali ruminando aquela... Interessante que como a gente foi num grupo, nós éramos em 4, eu lembro uma coisa também que me chamou a atenção ali na viagem em Israel, quando nós estávamos no saguão do hotel, e aí tomando café da manhã, veio um judeu, já era um senhor, mais ou menos de 80 anos naquela época. Eu nunca vou me esquecer o nome dele. Yehuda Levi. Sim. E ele falando meio castelhano, dava para entender. Ele trabalhou na década de 30 no Brasil, na inteligência aqui. Veio dar um curso. Então ele sabia o portunhol um pouquinho. E ele falou assim, vocês são pastores, pelo que eu tô ouvindo, né? Sim, nós falamos sim, cada um era de uma denominação. E ele falou, olha, eu quero, como vocês sabem, está na Torá, para a gente ser hospitaleiros com os estrangeiros. Sim. Então, assim, eu quero que vocês vejam na agenda de vocês, eu vou gastar um dia inteiro para estar com vocês, levando em lugares que caravanas não entram. Nós ficamos assim, né? E ele tava ali passando pelo hotel, porque ele foi tomar um café com um amigo dele. Sim. E aí um dos pastores lá pegou o celular dele, o número, e nós marcamos. Sim. Eu lembro que ele chegou de manhã no hotel, nós andamos de ônibus, até num velório, que agora esqueci o nome. Ele era o quê? Rabino? Ele não era rabino, mas ele era uma pessoa da polícia muito conhecida em Israel. E alguém de autoridade. Alguém de autoridade. Sim. E ele nos levou num bairro. E eu lembro porque naquele dia eu tinha esquecido o meu kippá na mochila, não tinha colocado na mochila, mas como tava frio, eu tava com uma jaqueta de gorro. Sim. E ele falou assim, olha, a gente vai num bairro ultra ortodoxo. Então, não filma, não tira foto. E nós vamos na escola dos descendentes dos filhos de Arão. Só com esse camarada mesmo pra você entrar, hein? Que senão você é apedrejado lá, rapaz. A molecada, a meninada já... Não, e eu ainda fui ousado. Eu fui ainda com o celular assim, querer tirar, e teve um que me deu uma cotovelada. E ele falou assim, guarda, não pode. Nossa. Isso é uma falta de respeito. Então, assim, foi alguns lugares que ele nos levou ali. Bem lá na raiz mesmo. Bem na raiz. Então a gente entrou na escola dos descendentes dos filhos de Arão. Como X. Né? Mas nos respeitava, nos ensinava. Ali ele nos ensinou muitas coisas. Foi um privilégio. Privilégio. Você foi em lugares que... Então, no velório que a gente entrou assim naquela casa... Sim. Que eu olhei e falei assim, que barulho é esse? Né? Tinha tipo um alto-falante, alguém... Ele falou assim, é uma casa em luto. Eles estão velando. Ele falou, o corpo não está lá. Aí eu falei, mas eles estão orando? Aí nós entramos, ele falou assim, a gente podia entrar. Nós ficamos assim só na parte, né, onde estavam os homens, ali ficamos um pouquinho. Ele falou assim, eles estão recitando os salmos. Sim. Quando um judeu morre, né, ele ora os salmos, porque os salmos confortam a alma. Então... Sim. Enquanto o corpo está sendo preparado para depois ter o enterro, eles estão aqui orando. Sim. Deu 150, volta no primeiro. Oxa. E vai indo 150? A madrugada inteira. Eu falei assim, ali me veio também, eu falei, meu Deus, olha o poder que eles... O livro todo de orar de salmo. Exatamente, porque o corpo, eles estavam ali a noite toda, porque já era no outro dia, até a hora do sepultamento. Nossa. Rapaz, você... Aquilo me chamou a atenção. Nossa, eu falei assim, meu Deus. Então, cara... Que demais isso. Nossa, rapaz, é cada uma que a gente aprende. Interessante que a palavra de Deus, né? Ela se renova de tal forma a cada dia que você vai vivendo, igual nós. Sim. A gente já foi jovem, adolescente. Verdade. Mas hoje a gente já está numa idade praticamente madura. Sim. E a gente está aprendendo cada dia mais, né? Isso é lindo. A palavra de Deus é revelação. É revelação, é novidade. Porque, de vida, rapaz, todo dia. E tem cada pastor, pregador, que tem cada revelação, né, da palavra. Não, você ouve assim, você fala assim, meu Deus, da onde tirou isso? Então, meu, igual você já ouvi essa palavra, mas da onde tirou isso? Então, você conhece a parábola? Como? Exatamente. Então, é parábola, quer parábola, dizer, é negocinho, então, é isso. Mas o cara vai lá na raiz, vai lá no histórico. E eu lembro que uma das coisas que ele falava muito, não se contentem, busquem no original.
O Messias de vocês é judeu, não é? Aí a gente, sim, Jesus aí falou assim, então, busquem no original. Aquilo, a voz daquele judeu nunca mais saiu da minha cabeça. Júnior, você conhece alguma coisa de hebraico? Olha, é complicado. Nada. Parece que é difícil, né? Muito, e a gente assim, porque a cultura, a Bíblia foi escrita, porque esses dias eu tava falando com, acho que com os intercessores lá da igreja, quando a gente chegar naquele grande dia, a gente vai ver diante de Deus Pai um judeu de 33 anos, não é um italiano, não é um francês. Sim. Então a Bíblia, na cultura judaica, a gente tem que saber ali o que estava no, porque a Bíblia, né, hoje em dia, né, na nossa época não tinha tantas Bíblias como as traduções, né? Sim. João Ferreira, né? Sim, deve ter umas 50 traduções hoje. Né? Então, e tem Bíblias lá no original, você vê muitas vezes algumas passagens, alguma palavrinha que é totalmente diferente da tradução que chegou para nós. Sim, rapaz, é verdade. A grandeza de Deus, a gente vê assim, puxa, como que funciona um negócio desse? Deus, Filho de Deus, ser compacto dentro de uma cabecinha que é o ser humano assim, ó. É meio complicado você querer entender que Jesus, ele era Deus, ele era homem, Deus, entendeu? E com a mente ampliada. Ô Júnior, demais isso, né? Rapaz, o Todo-Poderoso. Ô Júnior, se encarnar. Meu Deus. Ô Júnior, como foi o primeiro homem que Deus fez, né? Adão. Certo? Aí a gente sabe a inteligência de Adão, que deu o nome em tudo. Sim. Tá, o primeiro homem, o primeiro exemplo, né? Deus fez assim o homem. Tá, Adão. Legal. Aí houve a queda da humanidade, tal. Adão pecou, houve a queda da humanidade. Aí Deus enviou o segundo Adão. Rapaz, e a mente do primeiro Adão era a mesma coisa do segundo Adão. Era a mesma, é verdade. Cara, tá. Aí esse segundo Adão, ele dá ordem. O primeiro Adão colocava nome nos animais, tinha os seus poderes lá, a sua inteligência. O segundo Adão dá ordem aos ventos, à tempestade, e todo mundo... Mas quem é este? É verdade. Que até o vento obedece. Mas Deus. É o segundo homem. Então quer dizer que homem de verdade a gente... É verdade. Deixa a desejar, porque se for olhar fisicamente, só houve dois homens. Sim. Adão, porque pra gente chegar nos pés desses dois aí... A gente nem... Jesus, ele falou, né? Eis que vos dei autoridade. Ele estava transferindo a autoridade e a gente não... tem um texto em Marcos que fala, né? Todos quanto iam até Jesus eram curados. Sim. Aí eu tô meditando desde a semana passada nessa passagem. Sim. Todos que iam até Jesus, eu falei assim, nem todos a Judéia era curada, mas todos que iam, ele curava. E eu falava assim, se ele me deu autoridade para fazer coisa... Eu falei assim, meu, o problema não tá em Deus, o problema tá em mim. Rapaz, aonde tá o erro? Então, porque isso que você falou, pastor, é demais isso. Então, rapaz, quando eu tive essa revelação, eu falei, puxa, meu... A gente tá tão longe. Tão longe. Né? E eu vejo que Deus, ele quer fazer, porque assim, como a gente pensa, como o céu vai invadir a terra? Através das nossas vidas. Rapaz. Mas para isso, para eu crer, né? Eu tive uma experiência muito forte, mas aí eu vou deixar ela, quando um dia ela vir aqui, a pastora Kátia, a bispa Kátia, ela da igreja, quando ela adoeceu. Rapaz, você acredita que eu não sabia disso? Fiquei sabendo agora Deus do café. Do céu, foi algo falou que assim, quase morreu. Eu falei, poxa, eu não sabia. Foi uma experiência assim que nós vivemos, eu, o apóstolo Emerson, o marido dela. Sim. E assim, de dar voz, de tá todos os diagnósticos, o médico fala assim, pode entrar, não tem mais jeito. Eu não vou dar spoiler do testemunho dela, mas assim, de eu tocar nela, de não ter, tá na noradrenalina, tudo as medicação. Sim. E eu falava assim, doutor, o que precisa? Precisa aumentar a temperatura, ela não tem batimento tá fraco, papapá. E aí só me via aquele versículo, Jesus já levou sobre si toda a enfermidade. Amém.
Ora, toda a enfermidade Jesus já levou, não pertence mais. E a gente começou a declarar a palavra. Sim, o Emerson falou que o médico só levou para ele assinar lá. Teve um sábado que ele chamou lá, e o médico falou assim, pode entrar e se despedir. Nossa, não tem mais nada o que fazer. É por horas. É forte, irmão. Então assim, a gente viu ali que o poder da oração, de trazer a memória. Aí o Espírito Santo é tão lindo que eu lembro que o Emerson chegava e falava assim, Senhor, a tua filha honrou os pais dela. E a tua palavra diz. O que é lindo, levar a própria palavra de Deus para o próprio Deus. Que os dias dela vai ser prolongado. E eu lembro que a gente adorava, cantava. Mas eu vejo que é isso, é esse poder, essa autoridade. E eu lembro que o Senhor falou para mim em específico, não se atente ao estado e aos resultados clínicos. Sim, mesmo que porque todos os dias viverá. Era piora. Rapaz. Nenhum dia. E Deus começou a operar ali um milagre que foi assim sobrenatural. E eu falo que foi um tratar de Deus na minha vida isso. Sim. Porque eu tinha algo com Deus. Eu tinha uma história assim. Toda pessoa que eu orava quando estava doente morria. Ixi. Até brincava, meu irmão falava assim, Deus me livre quando eu estiver doente, eu não quero que o Júnior ore por mim, não, vai que eu morro, já vou morrer. E eu tinha um trauma, era um trauma. Sim. E eu lembro que nessa base missionária lá em BH, o tempo que eu fiquei lá, eu falei assim, um dia a pastora falou, tu vai lá na oração. Eu falei, não vou orar, ela vai morrer? Ela falou, não, como assim vai morrer? Eu falei, não, toda pessoa que eu... Ela falou assim, mas... Aí a gente volta no controle. Ué, mas tu quer estar no controle? Sim. Deus dá a vida, ele é Deus, se ele quiser, ele leva, se ele não quiser... Sim. Eu falei, mas, por que só eu? Só comigo? Ela falou, eu já não sei. Mas quem dá a vida é Deus. E ali passou isso com a pastora Kátia, tudo, com a bispa Kátia. E foi tão tremendo que um dia em casa, já tinha passado, ela em casa, tudo, já de volta. O Espírito Santo falou assim pra mim, interessante, Júnior, os 20 e poucos dias que ela ficou na UTI. Você ia de manhã, de tarde e de noite. Sim. Porque só eu e o apóstolo entravam. Sim. E a Kátia? Eu falei assim, ela teve alta. Aí ela, eu falei assim, não morreu? Aí o Espírito Santo falou assim, então o milagre não foi ela, o milagre foi você. Eu te tratei. Sim. Porque você se entregou ao meu comando. Sim. Não ao teu comando. Rapaz. E aquilo foi pra mim, eu falei, uau, porque eu tinha um trauma. Então eu falo assim pra ela, que ela me curou do meu trauma. Sim, sim. Deus usou ela. Já pensou? Uma coisa doida. Deus permitiu uma coisa dessa, uma coisa doida, como você tá falando, pra curar você. Eu lembro que eu saía com as fitas, que não dava nem tempo de chegar em casa. Aí eu chegava no hospital, a moça falou assim, o senhor tá ainda com a etiqueta de manhã da visita. Aí eu falava assim, a gente tá... Porque era um foco e eu falava assim, não, Deus deu a palavra, ela não morre. Sim. Ela não vai morrer. Sim. Ela não morre. Rapaz. Então assim, é o exercício da fé. Sim. Essa mente de Cristo que a gente... Lançar a palavra, semear. Semear no meio do vale. Rapaz, e na nossa vida é assim, né? Na nossa vida, todo dia, declarar. Principalmente nos dias de hoje, né? Porque é fácil a gente olhar ali os textos bíblicos, a gente já sabe a visão de Ezequiel, o fim. Sim, sim. Levantou os ossos, tudo bem. Mas vai lá Deus mandar eu lá no cemitério da Vila Formosa. E porque foi bem isso na visão. Sim. Vai lá no ossário e declara a vida. Né? Independente. E hoje a gente vê uma geração assim, até da igreja, né? Muito almática, muita emoção. A geração mimimi? Mimimi. Nutella. Exatamente, Nutella. Sim. E a gente... E o Senhor está nos ensinando que não, tu tens que liberar o meu decreto, a minha palavra, né? Interessante que... isso é no dia a dia, né? Abrir a despensa e falar assim, não, o Senhor é meu pastor, eu chamo, eu tenho aliança com Deus. Existência. Trazer existência através da boca, a palavra, né? A vida e a morte está no poder da língua. Né? Então, assim, isso eu tenho aprendido assim, na prática, no dia a dia. Por isso tem palavras que a gente freia, não pensou, mas fica quieto. É verdade. Exatamente. Porque é semente. É semente. Eu sempre falo para minha esposa, amor, você pensa, mas não fala não. É verdade. Fica quietinha, porque é semente. Porque a apóstola Valnice Milhomes que fala muito, né? Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Porque se eu não quero ver manifesto, por que eu vou verbalizar? Mas tem hora que na hora da ira... Mas na hora da ira, do vamos ver...
tu libera, aí vai pro caminho do arrependimento. Aí tu vai, se arrepende, chora, recolhe. É a flecha lançada e você tem que correr atrás. Tem misericórdia. Pra pegar essa flecha de novo, já que você lançou. Por isso que, né, que a Bíblia fala, né? Seja prudente. Minha mãe que fala muito, Júnior, 2 ouvidos, uma boca. 2 ouvidos, uma boca. Sua mãe é uma mulher sábia. É verdade. Rapaz, Lindinalva, ô Lind. Deus abençoe você, Lind. Beijo, mãe. Eita, Lind. E o meu padrinho? Ô, padrinho. Vamos comer aquele churrasco lá, hein, padrinho? Aleluia. Rapaz, tô precisando fazer uma outra aliança aí, rapaz. Pai. Tô lembrando de você direto. Volta à origem. Eu tô usando a mesma aliança, rapaz, há 30 anos. Tá na hora de trocar. Meu Deus. Aí eu lembro do casamento do pastor Sérgio. Meu Jesus. Rapaz, e foi uma bênção aquele casamento. Foi bênção demais. Nossa, a igreja tava lotada. Verdade, foi bênção. Que bom, graças a Deus. Missionário Júnior, servo Júnior, pastor Júnior. Amém. Né? Rapaz, foi um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Foi um presente de Deus. Eu sou grato a Deus por você, pela sua família, tá bom? O Cláudio, você sabe muito bem. A gente tem uma história juntos, rapaz. Ei, Cláudio. Uma história. Uma hora eu vou aí fazer uma visita pra você, rapaz. Tem que mesmo. Não? Não, a honra foi minha revê-lo, o pastor Sérgio, o pastor Esther, meu Deus, tantos anos. Eu falo assim que independe de aonde a gente, de placa, né? Porque muitas vezes as pessoas estão tão apegadas à placa, tudo. Não, naquele grande dia só vai estar um só povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Sim. E é tão bom rever, porque parece que foi ontem que a gente se viu. Sim. Isso, rapaz, que é lindo. É verdade. E quantos anos? Pessoal, a gente marcou esse podcast. Meu Deus. O Júnior chegou aqui 3h30 da tarde. Da tarde, olha que horas agora são 10 horas da noite. Meu Deus do céu. Olha. Esse ia ser o mais podcast se fosse. Se a gente tivesse gravado tudo. Ainda bem que a gente não gravou tudo. Glória a Deus. Quem chegou 3h30 até agora 7 horas, quase 8 horas. Aleluia. Quase 8 horas aqui, rapaz. E só muito conversando. Isso é muito bom. Realmente, como diz aquela canção, não, né? A mesa cura. Sim. A tua mesa cura. Sim. Porque Cristo está na mesa. Quando Jesus está na mesa, porque eu creio que isso é relacionamento. Sim. Né? Independente de tantos anos que a gente não encontra, e a gente foi lembrando de histórias, de situações, de perrengues, de vitórias, de choro. Ainda bem Aleluia. Que a gente não gravou tudo. E a gente pôde ver que, olha, eu acho que a gente tá melhor do que a gente era. Glória a Deus. Com certeza. Glória a Deus. Com certeza, rapaz. Ô, Júnior, mas é isso aí. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigadão aí por você ter vindo, ter aceitado aí o nosso convite. Amém, tá querido pastor. Que Obrigado. Deus continue abençoando vocês, Amém. o ministério. Amém. E você que nos ouve, continua nessa fé, profetiza, libera a vida de Deus. Amém. Não importa o deserto, não importa a situação. Sim. Não importa se Deus te deu uma palavra, caminha sobre a palavra. Sim. Não olhe as circunstâncias. Como diz uma canção antiga, não olhe as circunstâncias. Não. Olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre vou. Então, em nome de Jesus, foi muito bom estar com vocês aqui. Amém. Amo vocês. Amém, glória a Deus. Falar em cantar, você cantou no Quarta Dimensão? Cantei, gente. Da próxima vez eu vou trazer umas fotos que eu tenho. Meu Deus do céu. Daquela época eu acho que só tenho saudade do cabelo. Quem não cantou no Quarta Dimensão? Quem não cantou? Até chegar a reger o coral. Meu Deus do céu. Olha, Davi, o Wendel. A Gislene. A Gigi, né? A Giló. Meu Deus, a Giló, já é pastora Gislene, meu Deus, o Emerson tocando. Ixi, a minha mãe. Nossa. Meu Deus, os ensaios dela. A minha esposa, a Esther. A Esther, meu Deus. Aníbal, a Nívia. Nossa, rapaz, realmente foi marcante. Alguns já estão no coral celestial, né? Glória maravilha. Isso é bom ou é ruim?
estar no coral celestial. Acho que é bom, já venceram, né, a carreira. Já fizeram o que tinha que fazer, Meu Deus, eu quero chegar nesse grande dia lá, em nome de Jesus. Somos nós que ficamos aí chorando, né? Sim. Sentindo a falta da pessoa. Mas quem pessoa, foi já tá bem. Já completou a sua carreira. Realmente venceu. Rapaz. E a gente tem que continuar nessa pegada para aquele grande dia, Rapaz, eu vou falar para você. Tem algumas pessoas que igual na época do Covid, algumas pessoas que estavam internadas, e eu fiquei muito chateado, né? Mas a minha oração, rapaz, eu falei, Deus, eu não sei o que orar. Tá? Sim. Principalmente por aquela pessoa que eu falei para você que eu não sei o que orar. Pedir para ficar ou ir para o Senhor, entendeu? Falar para ficar, meu, é tão vazio, é tão vago, é tão... É um egoísmo muitas vezes. Entendeu? Sendo que do outro lado é bem melhor. Exatamente. Então, rapaz, teve horas assim que eu falei, Deus, eu chorei, entendeu? A gente se emociona, mas eu falei, Deus, é o Senhor que sabe. É verdade. Eu não soube pedir, entendeu? Porque eu não quis ser egoísta, de falar, não, traz. Exato. Porque muitas vezes a gente segura a pessoa, né? E aí a pessoa fica num estado vegetativo. Porque Deus já sabe o fim da história, né? A gente tá vendo agora, e eu vejo assim, aqueles que partiram, né, no Covid, ou talvez você que tá ouvindo, algum amado seu, algum parente partiu, né? No Senhor, está no Senhor. Então, rapaz, descansa o coração. Nossa. É verdade. E aqui é passageiro. Aqui nós somos forasteiros. Sim, forasteiros. Tá certo? Ô, pessoal, vocês estão percebendo aí que se a gente já se despediu, mas se deixar, a gente fica aqui. Vira vigília. Rapaz. Tá certo? Tá bom, pessoal? Ô, Júnior, brigadão. Deus te abençoe, pastor Sérgio. Amo vocês. Amém. Pessoal, shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe vocês. E não esqueçam, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, compartilha, envia para algum amigo nosso da nossa época. Isso aí, exatamente. Envia esse podcast para os nossos amigos. Amém? E dizer que você que é um dos nossos amigos, quiser vir, entre em contato comigo. Tá bom? Entre em contato com o Júnior e você vem aqui contar, compartilhar as nossas histórias aí do tempo que a gente passou junto. Maravilha. Vai ser bênção. Mas vem preparado com o tempo, né? É verdade, tem que vir com o tempo. Em nome de Jesus. Senão... Não dá. Ô, Júnior, rapaz, teve um amigo meu que ele chegou aqui na porta, eu marquei um podcast com ele, ele chegou na porta e ele falou, ô pastor, olha, eu tenho meia hora pra fazer... Eu falei, irmão, não tem jeito não. Meia hora? Eu falei, sem chance. Isso é início da oração, meia hora. Falei, irmão, sem chance. Aí, rapaz, marcou para outro dia. Mas meia hora não dá. Não, o povo, nossos amigos das antigas, olha, você que tá aí vendo, marca. Pessoal. Chama o pastor Sérgio aí. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Glória a Deus. Ô, Júnior, você quer deixar contato seu para convites para pregação? Olha, gente, eu sou ruim para negócio de rede social, nem eu lembro mais. Não, mas... Bom, tem o Instagram da igreja, sim, da Comunhão e Adoração, SP, né? Que é onde eu sirvo lá com o apóstolo Emerson, a bispa Kátia. Sim. Qualquer coisa, manda um direct lá. O meu acho que tá como Júnior Marim. Certo. No Instagram. Facebook ainda não tem, preciso fazer telefone, a nova... Telefone tem 11... espera aí, 11... 9... 59... 48... 41... 36. Isso. 11 959 48 4136. Isso, pode chamar que nós vamos aí, norte, sul, leste, oeste, servir a igreja de Cristo com amor. Amém, pessoal. Deus abençoe. Shalom, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.